Olá pessoal, aqui é o Sérgio da Academia do Planejamento. Eu gostaria de dar continuidade aqui do nosso workshop que nós fizemos na semana passada, que acabou que eu tinha separado um grande material para poder falar. O tempo passou muito rápido e não deu para falar tudo. E também deu um problema no som, espero que o som agora esteja um pouquinho melhor. E eu também tive algumas ideias que eu acho que vai ajudar bastante. A ideia é o seguinte: eu já falei sobre o que é o Primavera, o histórico dele, a questão da licença, né? Como é que você pode fazer para poder estudar o Primavera sem precisar comprar o Primavera. Também falei alguma coisa sobre como faz para instalar o Primavera, tá? Isso tudo tá no vídeo que eu já deixei disponível aí no YouTube. E agora eu gostaria de falar sobre a ferramenta. Também falei sobre como algumas empresas estão trabalhando, uma boa prática que algumas empresas estão trabalhando no Primavera. Tá? E aí a ideia é pegar o Primavera e separar ele em ferramentas. Por quê? Porque eu acho que isso vai dar uma boa noção de tudo que o Primavera pode fazer e também vai ajudar a pessoa que está chegando agora, né, de acordo com a necessidade dela, ela partir para essas ferramentas. Então eu agrupei essas ferramentas de acordo com a necessidade, de acordo com o que a pessoa está precisando fazer. Então, por exemplo, vamos aqui na nossa tela. Eu criei aqui vários grupos, não coloquei todas as ferramentas, eu agrupei as ferramentas, mas tem mais, conforme eu vou me lembrando, eu vou colocando mais. E eu tenho várias ferramentas, do tipo assim, como trabalhar quando você tem vários projetos na sua empresa. Como trabalhar quando você tem um projeto que tem milhares e milhares de atividades. Ou se você quer fazer uma simulação dos seus projetos. Ou se você quer fazer apenas uma análise do seu projeto. Então, são ferramentas que de repente a pessoa, eu estou precisando fazer isso aqui, né? Estou precisando fazer uma análise do meu projeto. Então, ele vai conhecer as principais ferramentas. E hoje eu gostaria de passar para vocês a ferramenta que ensina como trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tive uma consultoria que eu fui dar e o cliente ele tinha vários, mas ele tinha centenas e centenas de projetos. Eram projetos pequenos, mas eram vários projetos. E esses projetos eram de responsabilidade de meia dúzia de engenheiros, uns 10 engenheiros. Ok? Então, utilizamos essas ferramentas aqui para poder ajudar esses engenheiros a rapidamente identificar quais são os projetos deles, qual que não era. Então, eu separei apenas algumas dessas ferramentas principais. Pode ser que ainda tenha mais alguma outra aí que eu tenha esquecido, mas essas são as que eu lembrei e são as principais. Você vai trabalhar com filtro, sendo que o filtro você pode trabalhar também em outros lugares. Você vai trabalhar com agrupamento, você pode agrupar. O Project Code, você vai codificar os seus projetos, você pode criar um portfólio, você pode criar um layout e também você vai ter... O ChartView eu coloquei apenas com uma visão global dos projetos. Ok? Vamos começar então pelo filtro. Opa, esse aqui é o final. Vou fazer o seguinte. Já deixei o Primavera pronto aqui. É uma versão standalone, é uma versão que esses projetos que tem aqui são projetos que já vieram na ferramenta. E a ideia do filtro é o seguinte: você utilizar algum critério dos projetos, e são vários os critérios que você tem, para criar um filtro. Esse filtro parece um pouco com o filtro do Excel, né? Você só deixa passar aquilo que você quer, né? Então nessa tela aqui, nesse layout, eu tenho aqui alguns projetos que já vieram, né, como eu já expliquei, e já foram codificados. E eu vou falar também sobre essa codificação, que é uma outra ferramenta. Então, essa codificação aqui, que chama-se Location, eu coloquei aqui em coluna. Utilizei essa outra ferramenta, que é trabalhar com coluna, em que eu posso escolher quais são as colunas que eu quero que ele me mostre. Então, eu coloquei essa ferramenta aqui, esse Project Code aqui. Location, e ele me identificou quais são os projetos. E aí eu quero trabalhar somente com os projetos de uma determinada localização. E aí eu posso usar o filtro. Eu venho aqui no filtro,
eu vou personalizar ele, e eu já deixei o filtro pronto, mas eu fiz foi mais ou menos assim, ó, location igual a China, né? No caso aqui eu estou usando o filtro só da China. Eu marquei, ok, pronto. Eu agrupei só os projetos da China. E ele vai ficar assim. Se eu sair do Primavera e entrar de novo, ele vai mostrar aqui. Eu estou filtrando, então eu só estou mostrando, ele só está me dizendo quais são os projetos que eu quero trabalhar. Então, no universo que eu tinha, de repente, milhares de projetos, em alguns casos pode chegar a isso, aqui eu consegui reduzir ele para um grupo bem menor. Okay? E aí também eu posso usar essa outra ferramenta, coluna. No caso aqui eu trouxe essa coluna aqui, ó, que é o total do projeto, total levando em consideração as despesas, a mão de obra, o material e equipamento, total do projeto. E aqui ele me mostra o total. Opa, acabei tirando. Cost at complete total cost. Então, o total do projeto que tem a localização da China. Porque se eu tirar o filtro, esse valor aqui muda. Tá? Se eu tirar o filtro, eu vou tirar o filtro. Ó. Ali está 3.800.000. Olha lá, 44 milhões. Então, são ferramentas que a gente vai combinando elas. No caso, eu combinei a coluna com o filtro e com o Project Code, que é uma outra ferramenta também para você codificar os projetos. Então você codifica, você escolhe qual é o código que você quer. Aqui eu vou pegar um já pronto, né? Esse aqui, ó. Já veio na ferramenta, ó. Tá vendo? Já foi feito um código, uma tabelinha chamada location, colocou esses valores e atribuiu a cada projeto a localização. Pronto. Por que a pessoa fez isso? Ela já está pensando no filtro. Se eu quiser amanhã filtrar pela localização, eu tenho que ter a codificação dele. Então, é uma forma de você utilizar o filtro. Ok? Então, essa é uma ótima ferramenta que eu consigo diminuir bastante, né? Vou fazer aqui de novo, ó. Também tem outros filtros, os projetos ativos, os inativos, projetos que estão em planejamento, projetos que estão em simulação, ou que não estão em simulação, ou eu posso personalizar. Também eu posso trazer aqui o meu gráfico com as informações sobre os projetos. Cadê? Então eu posso combinar o filtro, vou pegar aqui o filtro da China, com a coluna e com a informação aqui sobre a duração dos projetos. Certo? Bom, essas são as principais ferramentas. Agora eu vou mostrar também o Chart View, que ele é apenas uma informação gráfica, né? Então, já que eu estou usando esse filtro aqui, eu poderia mostrar meus projetos graficamente, ó. Tá vendo? Posso tirar essa aqui, ó. Cadê? Vou ocultar aqui essa parte aqui. Pronto. Aqui eu tenho alguns projetos. Se você não gostou dessa cor, podemos personalizar ele. Ele tem aqui uma outra cor. Opa, ficou muito claro. Ou eu posso mudar a fonte também, né? Botar uma fonte escura. Também poderia mudar o modelo, né? Eu poderia colocar aqui o modelo desse template, personalizar ele, em vez de colocar o nome do responsável, do gerente responsável, eu poderia colocar aqui, deixa eu ver se dá para colocar aquela informação at complete. Total cost, ó. Pronto. Os valores estão em dólares, mas eu também poderia passar para real. Obviamente eu teria que atualizar a tabelinha dele de conversão, né? Mas eu poderia passar para real. Para trabalhar com moeda eu precisaria da ajuda do administrador para ele atualizar a taxa. Mas está aqui os valores. Cuidado para não confundir EPS com projeto. Isso aqui, nós temos aqui caixinhas com a EPS, tem caixinhas com projeto. Então, se você olhar aqui embaixo, quando eu clico aqui, ó, ele me mostra aqui a EPS, ó, EPS ID. Esse aqui é EPS, esse aqui é EPS, esse aqui é projeto. Então,
a EPS ela junta, como se fosse uma reunião, mas não é um projeto, é apenas como se fosse uma pasta. E isso aqui é o nome da pasta, isso aqui é a soma da pasta, das informações. Nesse caso só tem esse projeto, então ele jogou para cá. Então são essas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu esqueci de falar. Portfólio e layout. Vamos voltar para cá. Bom, o layout, vou voltar para cá, é porque você criou esse filtro aqui, você criou esse gráfico, você pode pegar isso aqui, essa informação e salvar essa informação. Você dá o seu nome aqui, ó. Sei lá, vou botar aqui projetos da China com valor total. Pronto. No caso, estou colocando só para mim, mas se tivesse em rede, eu poderia até disponibilizar para outras pessoas. E aí eu gravei o layout. Se eu quiser sair dessa tela aqui, se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, digamos se eu tirar a EPS, ele está agrupado pela EPS. Ó. Vou mexer aqui no Group and Sort, que também é uma outra ferramenta que vai nos ajudar a trabalhar com vários projetos. Eu vou pegar esse agrupamento, vou tirar ele, olha o que acontece. Ó. Vou colocar aqui nenhum. Ou seja, não está agrupado por nada. Na hora que eu fizer isso, ó, eu tirei a EPS e fiquei só com os projetos da China. Estou com filtro e sem o agrupamento. Também posso fazer isso. O meu gráfico sumiu, mas ele, se eu mexer aqui, ele volta. Outra ferramenta também, que eu não botei lá também, conforme eu vou me lembrando, ó, que é a escala, é o zoom in, zoom out. Eu posso colocar, mudar a escala dele. Né? Vou dar aqui mais detalhes, ó, chegou por mês, ó, mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, dia, mais detalhe, hora. Então, menos detalhe, menos detalhe, menos detalhe, menos detalhe, menos detalhe, ó, essa é a escala, tá? Que é a mesma coisa que esse camarada aqui, ó. Cadê ele? Cadê? Time scale. É a mesma coisa que esse camarada aqui, ó. Time scale, que aí eu digo qual é o detalhe que eu quero ver nessa lista de projetos. Aí eu salvei aquele layout, ó, eu fiz várias mudanças, eu posso voltar com o layout. Vou dar um open, vou dizer que não vou salvar, porque eu quero voltar com aquele layout anterior. Tá aqui o layout. Ok? Então são essas algumas das principais ferramentas para se trabalhar. Falta só uma aqui, que é o portfólio. Eu vou tirar o filtro. O que é o portfólio? O portfólio aqui, na verdade, ele é também um filtro. Né? Ele é também um filtro. Só que eu posso dar um nome para esse portfólio. Ele fica aqui, ó. Esse aqui são os portfólios que já foram criados pelo Primavera, já vieram aqui nele. Então, tem esse portfólio aqui. Tem esse, tem esse, tem esse. Quando não tem nenhum portfólio, ou quando eu quero sair dos portfólios, eu clico aqui All Project, né? Mas se você reparar aqui embaixo, All Project já é padrão dele. E aí eu quero criar um portfólio, eu venho aqui em Enterprise, Project Portfólio, e eu escolho. Esses aqui já são alguns portfólios que já vieram também na ferramenta, mas ele funciona mais ou menos assim. Eu dou um nome a esse portfólio, né? Vou dar um nome aqui, sei lá, projeto nuclear, alguma coisa assim, programa nuclear, tá? E aí eu vou selecionar, ó, vou clicar aqui, eu poderia dar mais alguns detalhes, né? E aí e aqui eu escolho quais são os projetos que eu quero colocar. Repara que não está aparecendo nenhum, ó, tá tendo um filtro aqui, ó. Primavera tem essas brincadeirinhas aqui, só com o tempo que você vai pegar o jeito dele. Quando ele filtra, ele te deixa na mão. Se você não tiver essa manha aqui, você vai ficar parado ali e vai ter que pedir socorro a alguém. Então tá aqui, eu poderia escolher quais são os projetos que eu quero colocar lá. Ó, pronto. Tá aqui os projetos, coloquei esses 4 projetos aqui. Já foi criado o portfólio. Aí eu quero usar o portfólio. Aqui, ó. Eu dou um OK. Se tiver algum projeto aberto, ele fecha. Aí, tá vendo? São esses 4 projetos aqui.
E apareceram essas outras informações aqui, que na verdade isso aqui, é como eu te falei, é um filtro, né? Então isso aqui não é um projeto, isso aqui é a EPS. E aí a gente já combina com uma outra ferramenta, que também não coloquei naquela lista, que é essa daqui, ó, que é ocultar se tiver vazio. Ocultar se tiver vazio. Quando eu dou OK, pronto, ele me mostra somente os projetos desse portfólio, aparece aqui embaixo, do projeto nuclear. Se eu sair e entrar de novo, fica aparecendo só esses projetos. É igualzinho o filtro, né? Bem parecido com o filtro. Ok? Então são essas ferramentas que a gente tem quando você trabalha com diversos projetos numa empresa. É comum, tá? É comum também você ter um projeto só. Você vai trabalhar no projeto Salou, por exemplo, é um projeto só, mas é um projeto com milhares de atividades. Aí você já usa uma outra lista de ferramentas que eu vou colocar isso num outro workshop. Para isso não ficar muito comprido, eu vou encerrar ele por aqui. Ok? Vou só retornando aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Falei sobre o Chart View, layout, portfólio. E aí eu vou pedir para, se você gostou dessa videoaula, você deixa um like. E a gente se vê na próxima quinta-feira às 19 horas. Até lá.